Daniele Haloten, falando sobre direito. Olá pessoal! Hoje eu vou falar do direito à informação. E para fazer o vídeo de hoje, eu estudei o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, o Decreto 5296 de 2004 e os capítulos 1º e 2º do título 3º da nossa Lei Brasileira de Inclusão. Quais são os direitos que nós temos em relação à informação? Nós, pessoas com deficiência, temos o direito a receber boletos, contas, cobrança de tributos, extratos, recibos, bulas, prospectos e qualquer material de divulgação em formato acessível mediante solicitação. O que significa? Que se eu precisar de um extrato de uma conta telefônica, eu tenho que pedir para a operadora e ela, por lei, deve me fornecer num formato acessível, tá? E falando em informação, nós temos direito, todos nós, incluindo as pessoas com deficiência, temos direito de receber as informações corretas e claras de serviços e produtos. Então tem que estar ali a informação sobre o preço, a qualidade, a quantidade, a característica daquele produto, a composição, os riscos, e essas informações têm que estar acessíveis. Quando o site da empresa é acessível, aquelas informações normalmente já estão ali e nós somos contemplados por aquelas informações. Mas e nas lojas físicas, como que funciona? É aí que vem o Braille. Eu não sei se vocês repararam que os medicamentos, não todos ainda, mas a grande maioria deles, tem colocado a informação em Braille na embalagem do papel do produto. Então, eles colocam ali o nome do medicamento e a quantidade em Braille. Mas é preciso tomar alguns cuidados. Precisa tomar cuidado para não amassar aquele Braille, porque senão ele se apaga e a gente não consegue ler. Eu já encontrei caixas de medicamentos com Braille apagado, que não dava para ler. E também não vai me colocar etiqueta em cima do Braille. Não adianta você colocar a informação em Braille e colocar a etiqueta em cima. Não é só os medicamentos, segundo a LBI, não é só medicamento que tem que ter essa informação, não. Todos os produtos deveriam ter. E as empresas de cosmético estão na frente, porque muitas das empresas de cosmético estão colocando a informação em Braille, inclusive não só na embalagem de papel, mas quando é aqueles hidratantes de embalagem mais durinha, por exemplo, que é como se fosse uma garrafinha, eles colocam na própria embalagem do produto, o que é melhor pra gente, porque o Braille ele não apaga e normalmente você não vai guardar a embalagem de papel, né? Mas é importante, eu vou dar uma dica aqui para vocês, para as empresas de cosmético, para vocês aprimorarem ainda mais esse serviço. Não basta colocar só creme, batom, não. A gente até sabe às vezes que é um batom, um creme, que é um batom óbvio, né? Mas, bom, podia ser um corretivo em formato bastão, mas enfim. Seria importante colocar qual que é a fragrância daquele produto. Ou então se é para peles mais secas, oleosas, muito bacana colocar essas informações. E no caso do batom, colocar a cor do batom. E aí que eu digo, colocar no próprio batom aqui, como eu estou segurando na mão, não na embalagem de papel, porque a embalagem de papel você acaba jogando fora, você não guarda na bolsa. Agora o batom, e aqui fica durinho, então, por exemplo, você pode colocar aqui, né, pode até, se você quiser colocar a marca do produto, e daqui do outro ladinho você pode colocar a cor, por exemplo. Ai, gente, seria muito útil pra gente se vocês fizessem isso. Uma coisa que eu ainda não vi e que também seria muito útil, colocar nas garrafas de shampoo, condicionador, colocar lá, shampoo para cabelo oleoso, condicionador, porque eu já comprei condicionador e a vendedora disse que era shampoo e eu não tinha como conferir, né, que não estava em Braille. E nas garrafas de bebida seria muito bacana não ter que abrir a garrafa para saber se trata de um refri. Claro que o refrigerante você vai saber porque ele fica mais durinho por causa do gás. Mas você não vai saber se é uma Coca, se é uma Sprite, se é uma água com gás. Então seria muito bacana se tivesse ali água com gás, refrigerante tal. Porque quando eu fico hospedada em hotel,
Até dou uma dica para você que não enxerga. Manda tirar tudo que está no frigobar e deixa o que você mais usa. No meu caso é água mineral, que daí eu não corro o risco de abrir o que eu não vou tomar e não tem que pagar sem consumir, né? Mas se tivesse em braille, olha, e é possível, porque eu já vi uma determinada marca que ela colocou na sua garrafa, só que daí quando eu fui olhar assim em braille, eu falei que legal, mas quando eu vi a informação, em vez deles colocarem lá água mineral, eles colocaram a marca do produto. Não, você pode colocar a marca do produto, é um direito seu, mas poxa, por que não dar a prioridade para uma informação que é essencial? Tá, e as características do produto? O que você vai fazer, Daniele? Vai imprimir tudo em braille? Não, aí também não. O que você pode fazer? Você pode colocar essas informações, calorias, características, quantidade, composição, riscos, você coloca tudo no código de barras, porque hoje em dia tem aplicativos que podem ler os códigos de barras. Você pega lá no celular, aponta a câmera, só que também é importante colocar esse código de barra de uma forma tatilmente destacável. Então, assim, você passa a mão naquela embalagem, sei lá, por exemplo, no pacote de farinha. Daí você passa a mão e você sente você tem que sentir algum relevozinho que você... Opa, peraí, acho que é aqui que está o código de barra. Isso é importante também, porque não adianta ter o código de barra se a pessoa com deficiência visual não conseguir acessar. Aí você vai lá, aponta o seu celular e consegue ter aquela informação, viu? Tecnologia para isso tem, só basta aplicar. Uma outra coisa que nós também temos direito é assim, ó, as empresas, os canais de comércio e também os anúncios publicitários, eles têm que ter acessibilidade. Então, assim, ó, dizem, assim, na lei está escrito que tem que ter libras e audiodescrição. Mas é claro que você não vai botar libras num programa de rádio, não tem como. Mas assim, se você assistir a um comercial que não tiver aquela informação de forma oral, só tiver por escrito, ou se você tiver um narrador falando no fundo e não tiver a informação ali em libras, para quem é surdo, você está infringindo a lei e excluindo os surdos, ou então os deficientes visuais, dependendo do caso. Então é importante colocar essa informação. Um outro direito que nós temos é o direito de assistir congressos, oficinas, seminários, com pelo menos libras e audiodescrição. A audiodescrição fica um pouquinho mais fácil. É só você perguntar se tem alguém que não consegue enxergar ali o que você está colocando nos slides, por exemplo. Aí você mesmo descreve, olha, tem uma figura assim assado, agora eu estou colocando uma imagem assim, eu estou exibindo um filme que está mostrando uma imagem assado, assim como eu faço no meu vídeo. Olha só, eu tenho pele branca, um cabelo pelo ombro, castanho, liso, tô sempre de óculos escuros, batom, agora eu tô com um anel prateado, um casaco vermelho e um brinco prateado com caidinho, assim, bem caidinho, com duas pedras, chama Pedra da Estrela, que diz que parece um céu noturno estrelado. Pronto, acabei de fazer minha audiodescrição aqui. E por fim, a internet. A LBI diz que as empresas sediadas no Brasil ou com representação aqui no Brasil têm que ter os seus sites acessíveis. Então, assim, a partir de 2016, que é quando passou a valer a LBI, essas empresas têm que ter os sites acessíveis, tá? E em se tratando de site do governo, esses sites têm que estar acessíveis desde 2005, porque esta previsão legal já estava prevista no Decreto 5296 e dizia que os sites do governo teriam que estar acessíveis até 2005. Mas os sites do governo, na prática, são os que mais têm problemas de acessibilidade. Tá, e o que é um site acessível? Bom, para você ter certeza do que é um site acessível, claro que você tem que ter a consultoria de uma pessoa com deficiência visual. Eu posso fazer essa consultoria, por exemplo. Só você me contratar. Mas tem algumas dicas básicas para você saber se o seu site é acessível. E hoje em dia não tem nem desculpa, porque todos os smartphones vêm com a possibilidade de você ligar o leitor de tela. E você também pode instalar leitores de telas, inclusive gratuitos, no próprio computador. Sendo que tem alguns computadores que já vêm com leitores nativos. Então, assim, não tem desculpa para não ter, pelo menos para não testar o mínimo da acessibilidade. Mas olha aqui algumas dicas para o seu site ser acessível. A pessoa com deficiência visual não consegue usar o mouse.
Então, se você não conseguir utilizar o seu site, não conseguir utilizar o seu site, qualquer ação do seu site, você não conseguir usar com o teclado, seja com o Enter ou a barra de espaço, pronto, seu site já não é acessível. Se você tiver textos dentro de figura, seu site também não é acessível, porque por enquanto nenhum leitor de tela lê texto dentro de figura, tá? Outra coisa que atrapalha bastante e torna às vezes o site inacessível é o CAPTCHA, que são aquelas figurinhas que a gente tem que ficar escolhendo para dizer que não é um robô. Quais são as alternativas? Eu diria para você não usar o CAPTCHA. Mas se você insistir muito, eu estou com muita vontade de usar o CAPTCHA. Então tá, você usa. Mas você coloca uma alternativa audível para a pessoa com deficiência visual. Só que me coloque em português. Não vai me colocar em inglês, porque normalmente, mesmo eu que entendo inglês, não consigo entender o que eles falam. Porque já é cheio de ruído e tal, porque tem que ser, né? Outra alternativa que eu acho melhor ainda é você pedir para o seu desenvolvedor, dizer assim, olha, quando identificar que a pessoa está entrando no site usando um leitor de tela, você desativa o CAPTCHA. Isso é possível porque o site do Ministério Público Federal é dessa forma, tá? Outra coisa que atrapalha bastante é a acessibilidade. Ele torna bem difícil a navegação. São sites poluídos. Quando aquela página é muito poluída, cheia de link, aquilo atrapalha muito a gente. Por quê? Porque a gente não enxerga a tela de uma forma global. A gente enxerga navegando link por link com a seta. Então, quando ela é muito poluída, isso dificulta a nossa navegação. Ou você pode fazer páginas mais enxutas, ou você pode fazer uma versão somente texto para facilitar a vida da pessoa com deficiência visual. E tem também alternativas para colocar libras nos sites, para as pessoas com deficiência auditiva. Então, veja que há muita tecnologia. E, como eu digo, essas dicas são apenas básicas para o seu site ser minimamente acessível, tá? Mas é só uma pessoa com deficiência visual que vai poder te atestar se o seu site é ou não acessível. E assim, uma coisa que me deixa chateada é que eu fico ouvindo assim, mas você tem que ter paciência, as coisas demoram, tá? Pensa comigo. A pessoa que não tem uma deficiência vai lá acessar um site. Ela tem que esperar que aquele site fique disponível? Que aquele site seja funcional? Ela tem que ligar para a empresa, olha, esse site aqui não está funcionando, eu não estou conseguindo acessar não. Não, ela não tem que fazer isso, porque se ela tiver que fazer isso, ela não vai nem acessar aquela empresa, ela vai largar a mão. Agora, por que eu, que não enxergo, tenho que esperar a boa vontade olha, esse site aqui não está acessível, tem que me dar o trabalho de ficar reclamando, perder tempo, me desgastar, me estressar para fazer com que aquele site seja acessível e na maioria das vezes nem resolve. Você acha isso justo? Pois é, eu não acho e é ilegal também. Vamos parar um pouquinho para pensar se as coisas que às vezes as pessoas exigem de quem tem uma deficiência, vamos parar para pensar, será que elas exigiriam a mesma coisa de quem não tem uma deficiência? Agora deixa eu falar dos comentários, que eu tenho 2 comentários muito legais. Tem um comentário que eu não sei o nome da pessoa, tá aqui como Limax61. Essa pessoa diz que tem autismo e que está tendo muito problema de acessibilidade na sua universidade, tá? Em primeiro lugar, parabéns por você estar na universidade, parabéns por você se comunicar com a gente, isso significa que você é uma pessoa que venceu aí os seus limites do autismo, então parabéns, tá? Se você puder até falar um pouquinho mais de você e falar das suas dificuldades, eu agradeço, contribui muito aqui para o canal. E tem um outro comentário também que eu fiquei muito feliz de ouvir, que é da Ana Amaral, lá do Rio de Janeiro, que ela conta que ela está prestando um concurso público pela Sesgran Rio, e essa banca sempre dá problema para as pessoas com deficiência visual. Por quê? Porque eles sempre se recusam a oferecer prova em braille para a gente e sempre fazem prova de inglês. Fazer prova em inglês com ledor é complicado. E eu já tentei argumentar com essa banca em concursos passados, não tive sucesso. Acionei o Ministério Público aqui do Paraná e o Ministério Público do Paraná também não teve sucesso. Por quê? Porque a banca alegou que eles não poderiam oferecer prova em braille para mim, porque senão eu estaria em vantagem em relação aos demais candidatos.
Quer dizer, você que de repente enxerga tem o direito de ler a prova do jeito que você enxerga. Agora, eu não tenho direito de ler em braille, que eu vou estar em vantagem em relação aos demais candidatos. Simples, é só oferecer, então, ofereça braille aí para quem enxerga, para ver se ele vai conseguir fazer a prova em braille. Agora, o pior foi o promotor realmente ter acatado esse argumento da Sesgran Hill, né? E daí eu não pude fazer minha prova em braille. Mas a história da Ana foi diferente. Ela acionou a Defensoria Pública do Rio de Janeiro e eles conseguiram fazer com que a banca mudasse o edital e todos os candidatos que desejarem ter prova em braille vão ter prova em braille. E eu espero, não sei se essa prova já foi, mas espero que realmente cumpra, espero que seja, que faça direitinho, porque às vezes também faz braille, mas faz de qualquer jeito, sem parágrafo e tal. Então espero que tudo dê certo para a Ana. Parabéns por ter corrido atrás, viu? Às vezes vale a pena, né? A gente correr atrás. Parabéns para a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Viu como é importante o seu comentário? Por isso que eu peço que você continue compartilhando as suas experiências aqui com a gente. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha para que mais pessoas com deficiência possam saber dos seus direitos, compartilha com quem tem empresa, para que as pessoas saibam da importância do braille nos produtos, dos sites acessíveis, para que a gente possa ter um mundo cada vez mais inclusivo. Daniele Haluten, falando sobre direito.